Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Nós temos hoje uma convidada que vai conversar conosco sobre um assunto que eu tenho certeza que você, mulher, vai adorar. Primeiro porque a gente adora se vestir bem, nós adoramos estar bem posicionados quando a gente vai jantar, quando a gente vai num evento, quando a gente vai em algum lugar elegante. E aí nada mais justo do que a gente colocar aquele salto maravilhoso para que a gente consiga ter uma postura até elegante. Mas hoje vocês vão ficar conhecendo o que o salto faz na nossa coluna. Então, dependendo do tipo de salto hoje que você usa, hoje você vai entender o que ele faz. E aí eu convidei a Kathleen Machello, que ela é quiropraxista e ela foi formada em quiropraxia na Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, é gaúcha? Exatamente. Tudo bem, Kathleen? Tudo bem, muito prazer. É uma honra estar aqui no programa. Muito obrigada pelo convite. É ótimo conversar desse assunto, que nós mulheres temos assim algumas dúvidas, né? E que hoje nós vamos falar para vocês quais as dicas que são dadas, o que a gente pode fazer para nossa coluna não sofrer com a elegância, né, que temos que ter, porque eu acho que toda mulher com salto fica bonita, mas ao mesmo tempo com cuidado, né, Kathleen? Exatamente. Achamos que o salto alto nos deixa mais bonita, é nosso amigo, porém nem sempre é tão amigo assim. Hoje vamos descobrir. Isso aí. E para a gente começar essa conversa com a Kathleen, eu queria que ela explicasse para nós, a princípio, Kathleen, o que é a quiropraxia? De onde vem não sei como é que a gente pode chamar, uma arte do cuidar, né, do corpo, e que faz com que as pessoas que tenham problemas nas articulações ou no seu organismo, ele consiga ter menos dor ou não ter dor. E aí, explica para a gente o que a quiropraxia faz conosco. Exatamente. Como funciona a quiropraxia? A palavra quiropraxia vem do termo grego quiro e praxis, que significa cuidado com as mãos. Então, o que nós fazemos? Na verdade, o nosso propósito é trabalhar com o nosso sistema nervoso, cuidando do nosso bem-estar, da nossa saúde, através da nossa coluna. Muitas vezes, alguma postura inadequada, uso de salto alto, principalmente quem usa salto alto por muito tempo, sobrecarrega a coluna e acaba causando alguns desalinhamentos, algumas sobrecargas. Então, o propósito, na verdade, da quiropraxia é o quê? É tirar essa sobrecarga da coluna, sempre corrigindo os desalinhamentos que essas sobrecargas causam, fazendo com que o nosso sistema nervoso consiga trabalhar de uma forma 100%, ocasionando o quê? Uma comunicação adequada entre o nosso cérebro, que comanda todos os nossos movimentos, todas as nossas funções, com o nosso corpo, tirando qualquer compressão que possa existir. Então, na verdade, conseguir fazer com que o nosso corpo trabalhe de uma forma 100%, ocasionando sempre um bem-estar geral. E o foco principal da quiropraxia é apenas na coluna? Isso, exatamente. Por quê? Porque na nossa coluna está o nosso sistema principal, que é o nosso sistema nervoso. Na nossa coluna é que passam os nossos nervos, que é onde passam todas as informações que o nosso cérebro manda para o nosso corpo, para que o nosso corpo possa funcionar. Coração bater, a nossa fala, movimentos, é tudo comandado pela nossa coluna. Então, é o meio de comunicação para o nosso corpo. E o que ocasiona? Na verdade, nós trabalhamos não só com coluna, mas com qualquer articulação, joelho, tornozelo, ombro, mas focamos principalmente na coluna, onde está relacionado muitas outras das nossas funções, como intestinal, gastrite, outros problemas de estômago, algumas outras coisas assim. É o eixo central do corpo, exatamente. Né? E quando tem algum problema de qualquer inervação que sai desse eixo, ocasiona sistemicamente um problemão em todo o organismo. Exatamente. Muitas pessoas acham que está relacionado só com câimbras ou problema no ciático, que é muito comum, mas na verdade está ocasionando também com os nossos sistemas. Muito do nosso funcionamento do organismo está relacionado com a coluna. E lá na clínica que você trabalha, a Kathleen trabalha com o Dr. Gilbert, Jason Gilbert, que já esteve aqui conosco no programa, e lá eles atendem muitos casos de problemas na coluna, né, Kathleen? Quais são os principais casos que aparecem lá na sua clínica? Lombalgia. Acredito que
80% dos casos é de lombalgia e geralmente é crônica. Pessoas que vão se adaptando à dor, mas a longo prazo já tentaram de tudo que é terapia e não conseguiram resolver. Então optam pela quiropraxia para tentar aliviar os sintomas e corrigir o que realmente está causando a dor. E aí aquela questão da associação da quiropraxia com uma outra terapia ou da quiropraxia com a medicação é uma indicação que o quiropraxista acaba fazendo ao determinar o problema que a pessoa tem? Exatamente. Ao fazer o diagnóstico, detectar o porquê a pessoa está tendo esse problema, o que está causando esta dor, então é feito algum tratamento junto com a quiropraxia para poder aliviar o sintoma mais rapidamente. Ai, que bom. Olha só, e aí hoje com um tema específico sobre salto alto e coluna, né, os problemas que ele pode ocasionar na coluna, eu trouxe algumas imagens para a Kathleen nos ajudar a entender como que fica a nossa coluna e a nossa postura dependendo do salto que nós usamos. Então, eu vou pedir para o Nil colocar a imagem número 1 para vocês verem o salto chamado salto agulha, é isso, Kathleen? Exatamente. Como que é? Descreve esse salto aí para... Bom, este salto, ele não é tão amigo, ele é mais vilão do que amigo. Por quê? Pelo fato dele ser agulha, ele causa muita instabilidade no pé. É muito difícil manter o equilíbrio. E ele também deforma muito o pé. Como dá para ver naquela imagem, o que acontece? O nosso pé, ele fica muito curvado. E isso, usando esse salto a longo prazo, vai causando deformidade e muita instabilidade, o que acaba prejudicando também joelho, muitas vezes a coluna lombar. Nesses saltos a gente também tem um problema da questão do tornozelo, né? Eu já tive situações hospitalares em que a gente atendeu mulheres com esse salto muito alto, em que ao virar o pé, porque a gente tem um eixo central, que é a coluna ali mantendo tudo, né? Ao virar o pé por algum descompasso, as nossas calçadas, né, nas nossas vias não são tão boas assim, acaba tendo o problema do acidente. E lesões seríssimas com um salto muito alto desse jeito. Então, não prejudica só a coluna, né? Exatamente. Causa torções, o que acaba depois enfraquecendo ligamentos, tensionando muito musculatura e que a longo prazo vai causar sérios problemas, com certeza. Olha aí. Eu vou então pedir para o Nil colocar a próxima imagem. Esse salto famosíssimo entre as mulheres é o salto Annabella, não é isso? Annabella, exatamente. Este salto, ele pode ser não muito elegante, porém, ele dá mais estabilidade e ele também distribui mais a pressão que o pé sofre. Então, ele causa, com certeza, causa alguns distúrbios também no pé, porém, ele ainda é adequado para usar, claro, não no dia a dia, mas para alguma ocasião, ele é ainda aceitável porque ele consegue estabilizar melhor a pisada. Mas ele é alto tanto quanto uma agulha, dependendo do tipo da Annabella, né? Exatamente. Então, isso também causa instabilidade. Ele pode causar, por mais que ele tenha mais firmeza, pode causar torções também. Ele é mais comum de causar torções, inclusive mais comum do que o salto agulha. E nesses saltos muito altos, quem não está acostumado, isso é até uma questão que eu queria perguntar para você, Kathleen, que quem não está acostumado a usar salto já tem o andar e a postura inadequada, porque a gente vê que o pessoal quase que arrastando, né, as meninas novas hoje, as adolescentes, começam muito cedo a usar o salto. E aí essa postura inadequada, ela vai sobrecarregar quem principalmente? Começa sobrecarregando principalmente os joelhos e o tornozelo, pois muitas mulheres, ao andar no salto alto, não conseguem dobrar um pouquinho o joelho, tentam ficar com o joelho reto, o que acaba também curvando um pouquinho a coluna aqui em cima e acaba ocasionando uma hipercifose da coluna. Então a menina anda mais para frente e sobrecarrega o tornozelo bastante. E como que é uma hipercifose? Aí, se você for demonstrar, a hipercifose ela acontece em que região da coluna? A hipercifose ela acontece na região dorsal da coluna, na região torácica. Então meninas que caminham com salto ficam com a coluna... Desculpe, qual é a parte da frente para a gente entender? Aqui. Quando a gente se vê de costas, a gente vê os ossinhos que a gente consegue palpar atrás nas costas são esses aqui. Então a coluna vista, a parte da frente é essa aqui, a parte da frente da coluna, essa parte aqui. Então a hipercifose é ocasionada por essa curvatura aqui, que ela aumenta, então ela fica assim, e acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo a anteriorização da cabeça. Muitas meninas que caminham com o salto em uma postura inadequada, acabam também indo com a cabeça para frente e deixando os ombros mais baixos, o que acaba também ocasionando não só
o salto alto não prejudica só a coluna lombar, mas também a coluna cervical por essa postura da anteriorização da cabeça. E Kathleen, fiquei preocupada agora, porque a gente começou falando que o salto, ele traz aquela elegância, mas se não tiver postura ou não tiver posicionamento correto, o salto prejudica porque ele acaba com a postura da mulher. Exatamente, e ele também, não usando o salto corretamente, ele acaba prejudicando muito da questão muscular, principalmente. E tem um tempo determinado que a mulher pode usar o salto sem haver prejuízo muito grande? Por exemplo, a gente vai para um evento, você usa o salto, depois aí, né, você põe lá, põe um sapatinho baixo e vai para sua casa. Tem um tempo ou não existe isso? Não há uma regra geral. Muitas mulheres são acostumadas a usar salto por mais tempo, outras não. Depende muito ao longo da vida qual tipo de salto que usou e por quanto tempo. Mas o ideal, aquela ideia de casamentos, oferecer o chinelinho na hora da festa é ótimo, porque na verdade a mulher usa o salto alto para ficar um tempo em pé, mas também não sobrecarrega. Quando está sentada, consegue descansar mais os pés. Então usa chinelinho para conseguir dar um descanso maior. É bem lembrado, né? Hoje nas festas, mesmo nas mais elegantes, a própria noiva oferece o chinelo até para as convidadas ficarem mais confortáveis durante a festa. Exatamente. Bem lembrado. Eu vou pedir para o Nil colocar a imagem 3 para a gente dar uma olhada. Olha lá. E aí aquele salto, famoso salto alto, bico fino. Bico fino, exatamente. Este, já por ser o salto alto, tem os mesmos riscos do salto de salto fino, porque ele causa instabilidade e também não é tão confortável. E por ele ter o bico mais fino, o que ele acaba acontecendo? Ele acaba deformando os pés, porque os dedos eles ficam um pouquinho mais esmagadinhos. Então não consegue ficar com o pé numa posição adequada. Então ao longo do tempo, se a mulher usa muito esse tipo de salto, acaba até prejudicando porque o pé fica deformado. E você pode perceber, quem usa bico fino, o pé além de ser deformado, e quem não está acostumado, acaba tendo uma certa cãibra depois que tira o sapato ou antes de tirar. Exatamente. Tem uma certa cãibra muscular, porque talvez essa junção dos dedos seja bem prejudicial também para o músculo, não só para as articulações. Isso, porque qualquer salto que for alto e fino e causar instabilidade, ele acaba sobrecarregando a musculatura da panturrilha. Então, o que acontece? A musculatura encurta e aí acaba acontecendo o quê? Quando a mulher coloca o pé no chão e alonga a musculatura, tem essa sensação de cãibra porque o músculo está muito encurtado. Tá, então, recomendação, evitar salto de bico fino. Exatamente, evitar o salto. Vamos colocar a próxima imagem? Esse daí é o salto chamado salto médio. Ele é bom? Ele é bom. Este salto, o médio, ele é o ideal para aquela festa que exige um look um pouquinho mais elegante, porém ele não vai te deixar tão desconfortável. Então ele é bom porque ele, apesar de causar os mesmos riscos do salto alto, ele oferece um pouquinho mais de conforto e segurança. Então ele acaba sendo um pouquinho melhor porque não prejudica tanto e não deforma tanto os pés. E tem alguma diferença desse tipo de salto ser aberto ou fechado? Ou é só por comodidade da mulher? Aberto e fechado que eu digo na frente e atrás. Sim. Na verdade, ele é importante estar aberto, com a tirinha atrás, com o lacinho, porque ele causa maior estabilidade na hora da caminhada. Porque muitos sapatos, quando vai caminhar, eles parecem que saem do pé, né? Então, esse é importante. E também, os sapatos fechados na frente, um pouquinho mais quadrados, são melhores, porque eles acabam distribuindo melhor os dedos. E é importante que você até lembrou dessa questão do tamanho do pé para o sapato, né? Porque às vezes você não encontra exatamente do seu tamanho, ou ele tem um formato diferente, e aí você fica com aquele salto quase chinelo, arrastando o salto. O importante é também que tem uso de palmilhas, né? Que facilitam e acondicionam melhor o pé dentro desse tipo de calçados. Exatamente. Quando o sapato é um tamanho um pouquinho maior, é indicado o uso da palmilha. Tem uma palmilha que coloca só na planta do pé, que ela consegue dar uma estabilidade maior. E também pelo fato de muitas mulheres também acabam, eu tinha o número 36, eu comprei o 34. Jamais façam isso, porque acaba causando aquela deformidade nos dedos e muitas vezes calos e bolhas. E calos na própria estrutura óssea, né? Que ficam até definitivos, depois para correção é muito mais difícil. Então vamos para a próxima figura, Nil. Olha lá que elegância esse salto. Não é bonito? Ele é chamado salto quadrado, é isso? Isso, e esse é bonito e ele é muito confortável, porque ele acaba, na hora da pisada, ele consegue estabilizar um pouquinho mais o tipo da pisada
e consegue dar maior segurança. Então a mulher tem mais conforto e tem mais estabilidade. Ele é um dos melhores para se usar durante o trabalho, para usar quando vai no dia a dia, quando mulheres que exigem o uso do salto alto, esse aí é um dos mais adequados pelo fato de ele conseguir estabilizar um pouquinho melhor. A gente tem visto aí, né, nós mulheres prestamos atenção nos pés das outras. E aí a gente percebe que às vezes o uso desses saltos quadrados e mais largos, eles estão sendo usados mais do que os finos. E a gente percebe, principalmente no meio corporativo, né, as executivas, a gente percebe que elas têm deixado um pouquinho de lado esse salto fino. Eu acho que é até uma dica importante, né? Se tem esse salto elegante quadrado, partir para um que é menos lesivo. Exatamente, pode usar. Porém, ainda indico, além de usar o salto quadrado, é importante que a mulher leve sempre uma sapatilha na bolsa, um chinelinho. Na hora que está na mesa, que está sentada trabalhando no computador, tira o salto de cantinho sem o chefe ver, coloca o chinelinho para dar uma descansada e conseguir fazer com que o pé consiga descansar um pouco, né? Ficar bem. Porque o pé sofre também, né? Bastante. Isso tudo. Vamos passar para a próxima imagem? Tem mais alguma? Não? Então, é porque nós íamos falar de um salto que você tinha comentado conosco, que chama meia pata. Eu, sinceramente, Kathleen, nunca tinha ouvido falar de salto meia pata. O que é esse salto? Isso. Esse salto meia pata, na verdade, é o salto mais conhecido pelas dançarinas. Aquele salto que é um salto alto e na frente ele é como se fosse uma plataforma. Este salto, ele é lindo, maravilhoso, porém ele oferece os mesmos riscos que o salto fino, mas ele ainda tem a vantagem de dar mais estabilidade e ser um pouquinho mais confortável. Por isso, muitas dançarinas usam, conseguem se manter melhor nesse salto. Essas dançarinas incluem-se aqui, até a gente tem um programa aqui na Just TV que é de samba, as mulatas acabam usando esse salto que a gente chama plataforma. Exatamente. E essa plataforma, a gente também ficou sabendo que elas acabam girando e vindo embora com o chinelinho, viu? Pois então, é. olha só, cuidem da sua coluna, porque aqui a dica da Kathleen é que realmente ficar muito tempo com esse tipo de salto prejudica a sua coluna. Exatamente. O salto é elegante, é lindo, mas toda mulher tem um segredinho na bolsa, né? E também agora tem muito no mercado os tênis com salto. Como é que é isso? Tênis com salto? O tênis não é esportivo? Existe o tênis com salto, que são os famosos sneakers. Eles estão sendo bastante usados, só que o ideal é pode ser usado tênis com salto, mas com 3 centímetros. Não mais que isso, porque senão ele acaba tendo o mesmo efeito do salto alto. Ocorre o risco da torção do pé, ocorre o risco de sobrecarregar a coluna, lombar, as panturrilhas. Então é importante sempre cuidar do tamanho do salto. Tá. Kathleen, tem algumas situações que a gente percebe que, de dicas, vamos tentar dar dicas para as nossas mulheres que usam salto, na questão assim, eu preciso rodiziar o sapato que eu uso? Se eu usar sempre salto alto, todo dia, como é que é isso? Eu tenho que rodiziar? Qual que é a indicação? É importante sempre fazer a troca do salto, porque o que acontece? Muitas vezes, mulheres usam salto muito alto. Então, o que acaba acontecendo sempre sobrecarrega a coluna. Então, é importante cada dia usar um salto diferente que estiver no guarda-roupa. Usa um dia um salto um pouquinho mais baixo, sobrecarrega menos. O outro salto mais alto, quando a ocasião exige algo mais elegante. Mas, se não, sempre fazendo um rodízio. Está correto fazer isso, sim. Que bom. E a questão fugir um pouco da questão da medida. Sair um pouco do altão, ir para o mais baixo. Qual é a recomendação que os especialistas dizem para não prejudicar a coluna em termos de altura? Exatamente. Mulheres de salto alto, salto 15, esquecem, porque isso não é saudável. O ideal seria salto de 3 centímetros ou menos. Mais que isso, acaba prejudicando. 5 centímetros, se não for sobrecarregar, se não for usar por muito tempo, é aceitável, mas o ideal seria 3 centímetros. E assim, hoje as adolescentes usam muito cedo, né? Eu tenho uma filha adolescente, tem 16 anos, e as festinhas de 15 anos é com salto enorme. Aquele primeiro que a gente mostrou aqui na imagem. Isso já é muito ruim para a menina que é nova, né? Porque tudo isso que você está falando já vai repercutir logo cedo, né? Ao invés de ser lá numa fase mais adiante. Então, prestem atenção nas dicas da Kathleen, porque senão vocês vão ter problemas de coluna muito mais cedo que seus pais tiveram, por exemplo. Exatamente. Né? Porque esse salto, ele acaba... Hoje em dia, meninas novas, o corpo ainda não está desenvolvido.
está em fase de crescimento, então a postura altera bastante e interfere bastante nisso. A questão do radicalismo, a gente tem hoje as modelos, elas usam muitas vezes saltos que são impossíveis de usar no dia a dia, né, para tirar uma foto, mas isso em momentos específicos, sentadas ou de pé, num momento rápido. Tem saltos que são até ornamentais, né, e que são colocados em revistas que não é de uso adequado. Radicalismo não, né, Kathleen? Não, com certeza não. Porque prejudica demais a coluna. Bastante. Ai, que bom que a gente está falando sobre isso. Você poderá tirar suas dúvidas também lá no site, né, da clínica Jason Gilbert, que tem toda a informação sobre a coluna, sobre o cuidado com a coluna. Explica um pouquinho o que pode achar lá no site. Exatamente. Acessando o nosso site www.qjg.com.br, tem várias informações sobre dicas de saúde, dicas de postura, depoimentos de pacientes. Tem várias informações interessantes sobre o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer e não pode. Então é bastante interessante para quem se interessa muito nessa questão da postura, cuidados com a coluna. É importante sempre acessar o site. E o Dr. Jason, ele já esteve aqui no programa e ele recomenda que você, se tem alguma dúvida, se tem algum problema, dores na coluna, você não está confortável por algum motivo que não seja somente do salto que estamos falando aqui, que você procure um especialista, porque hoje a gente tem gente fazendo de tudo, né, Kathleen? Gente fazendo sem a especialidade, sem a formação correta, e a Kathleen vai sinalizar aqui que ela já estava me contando sobre a questão da formação do especialista que te atende na quiropraxia. Exatamente. É importante sempre quando for procurar um quiropraxista graduado em quiropraxia. A quiropraxia é uma graduação, um curso de 5 anos, então estuda detalhadamente cada área da saúde, estuda muito anatomia, estuda muito movimentos, estuda bastante isso. Então é importante o profissional estar habilitado a fazer este procedimento. Então, para encontrar um profissional apto a fazer isso, tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, onde a gente encontra todos os quiropraxistas graduados, listados, aptos a exercer a profissão, de uma forma segura. No Brasil, quem está apto está nesse site cadastrado. Exatamente. Olha aí que importante a dica. Então, fica aí para você acessar o site da Associação Brasileira de Quiropraxia e procurar o profissional que você queira. E já fica o convite para visita ao site da clínica Jason Gilbert. Eu vou ficando por aqui com a Kathleen, deixando você aí à vontade para fazer questões. Certamente o pessoal da clínica irá responder se alguém tiver dúvida, né, Kathleen? Com certeza. E agradeço a sua presença aqui no programa, foi muito esclarecedor para nós mulheres que queremos continuar elegantes, mas sem problemas de saúde, sem problemas de coluna. Exatamente, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida e quiser procurar o tratamento, entre no site da clínica para se informar um pouquinho mais. Obrigada. E você continue aí com a programação da Just TV. Te aguardo semana que vem. Até lá.